sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Open Up Sessions, videocast que fala sobre sustentabilidade, impacto positivo, responsabilidade social e também, por que não dizer, inovação. Eu sou o Daniel Frazão, estou muito feliz mais uma vez estar aqui nos estúdios do SampaCast, no Centro Cultural São Paulo, aqui perto do metrô Vergueiro, na capital paulista, nesse programa da Prefeitura de São Paulo, que faz parte aí da política pública, representada aí pela Agência de Desenvolvimento de São Paulo, a ADESAMPA. O videocast Open Up Sessions está em sua segunda temporada, estou muito feliz de estar conseguindo fazer essa temporada utilizando os estúdios do SampaCast, que são abertos para todos os cidadãos aí da capital paulista, e um programa, de uma política pública super importante para empreendedores e empreendedores também da economia criativa. Bom, o episódio de hoje é um episódio que vai falar principalmente sobre responsabilidade social, sobre voluntariado, a importância desses dois temas para as empresas e, claro, para as pessoas beneficiadas, e para as instituições que levam esses temas à frente e que proporcionam esse impacto positivo para a sociedade. E eu estou muito feliz em receber aqui, no episódio de hoje, a Silvana Messa Salazar, do Instituto Jô Clemente, do IJC, que vai falar um pouco sobre esses temas, vai contar um pouco desse trabalho que o Instituto e o IJC vem desenvolvendo e falar um pouco desse propósito por trás das ações, principalmente das ações proporcionadas aí em relação ao voluntariado para o público atendido pelo Instituto. Muito bem-vinda, Silvana. Muito obrigada pelo espaço e pelo convite. E já parabenizar, Super importante este tipo de espaços e este tempo em que a gente consiga compartilhar o que a gente faz, focado na responsabilidade social, como você trouxe, e no voluntariado, mas neste ano, que é o Ano Internacional do Voluntariado pela Sustentabilidade. Então, nosso agradecimento e também nosso agradecimento desde o terceiro setor. A gente, nas instituições da sociedade civil, desenvolvemos atividades importantes e inovamos também. Então, o nosso agradecimento aqui. Legal, eu super agradeço também pela participação, pela disponibilidade, E é muito interessante porque essa temporada do Open Up, eu fiz questão mesmo de... A gente fala muito de sustentabilidade do aspecto do negócio, Claro que é importante e as pessoas fazem essa correlação mais direta com as questões ambientais, mas falar do social, de responsabilidade social e voluntariado tem sido algo que eu busquei trazer exatamente por isso, para trazer a relevância disso para os públicos atendidos, mas também o quanto isso também acaba proporcionando também um impacto positivo para as empresas, para os colaboradores que participam das ações de voluntariado. Então, agradeço mais uma vez para a gente poder tocar nesse tema. Mas queria, antes de qualquer coisa, eu falei um pouco do Instituto Jô Clemente, do IJC, queria que você contasse um pouco para a gente, qual que é o propósito do Instituto, a missão do Instituto e o seu papel lá no Instituto Jô Clemente. O Instituto Jô Clemente é uma instituição da sociedade civil que trabalha há 65 anos pela promoção e o empoderamento das pessoas com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e doenças raras. Trabalhamos ao longo da vida em 4 pilares: a prevenção e promoção da saúde, desde as primeiras 48 horas, com o teste do pezinho, que vai ajudar a que as pessoas detectem se a criança tem alguma doença ou pode desenvolver alguma doença. Momento-chave para já fazer um atendimento e melhorar e apoiar a qualidade da vida. Trabalhamos também em temas de inclusão social, focado no momento da escolarização e no momento em que a criança está incluída na escola, e também na inclusão profissional. E temos uma presença forte também na defesa e garantia de direitos, dando autonomia às pessoas que a gente atende para ocupar os espaços que elas queiram ocupar. E também fazendo intervenções na legislação, nas políticas públicas também. Temos uma área também forte em ciência e inovação. Então, estamos com esse olhar sensível para detectar oportunidades e para desenvolver serviços e novos produtos, também focados sempre na inclusão e no empoderamento das pessoas que a gente atende.
E conta um pouco do seu papel lá e um pouco dessa conexão aí com o propósito do Instituto como um todo, né? Certo. A gente no Instituto tem uma área forte de voluntariado. Um voluntariado que tem dois olhares. Um olhar para a pessoa física, a gente impulsiona e engaja pessoas que queiram doar conhecimento e tempo, apoiando as diversas atividades que a gente desenvolve na instituição. E temos um outro olhar que vincula a responsabilidade social das empresas com a inclusão social. Então, a gente consegue sensibilizar o mundo corporativo, mapear necessidades que a gente detecta na instituição e transformar essas necessidades em projetos sociais com impacto, com resultado, que depois adaptamos para a realidade das empresas que nos procuram ou empresas que a gente também procura. Somos bem proativos nesse sentido, detectando empresas que sejam sensíveis e que estejam trabalhando já pela inclusão. Perfeito. Eu acho muito interessante, né, falar do propósito, né, do Instituto. Eu acho que tem uma questão até de prestação de serviço quando a gente fala da prevenção, por exemplo, no caso do teste do pezinho, que é algo tão, parece tão trivial, mas muitas vezes é preciso mesmo sensibilizar as pessoas para que isso seja feito, para que a gente torne isso uma prática mais disseminada, né? Eu acho que é um ponto super importante. Mas esse atendimento também, né? Eu acho que o que é legal são essas quatro frentes, né? Esses quatro pilares, e integrar essa visão para gerar esse benefício para a sociedade e para as pessoas atendidas, né? É verdade. Como eu falei, a gente está ao longo da vida da pessoa e junto com as famílias também. Então, desde o minuto em que a criança nasce, a gente vai avaliar e vai acompanhar nesse desenvolvimento. Então, são quatro pilares que vão conversar uns com os outros, né? Detectamos alguma doença ou alguma possibilidade de doença, a gente vai procurar a família, fazemos um reteste para confirmar se de verdade a criança pode desenvolver alguma doença, e segundo isso já derivamos as áreas dentro da instituição ou em algumas outras instituições referências para que possam ser atendidas e continue esse desenvolvimento, né? É super importante porque o foco do instituto, finalmente, é trabalhar pela sociedade, é incluir, é sensibilizar, é acolher também famílias e outras instituições para formar e para compartilhar conhecimento. Então, todas as áreas vão se conversar e a gente vai estar nos espaços onde conseguimos transformar. Junto com diversos parceiros, terceiro setor também, instituições sociais, Estado também e, claro, as empresas sempre. Sim, e um ponto, né? Eu acho que assim, eu pedi para você apresentar um pouco, né, do IJC, falar um Certo. pouco do Instituto Jô Clemente, mas é claro que a maioria das pessoas acaba conhecendo esse propósito de uma forma ou de outra, seja pelo teste do pezinho, seja pelo atendimento mesmo às pessoas com deficiência intelectual. Mas uma coisa que talvez eu acho que eu, por exemplo, não sabia era exatamente desse trabalho de fomentar o voluntariado, né? Queria entender um pouco como surgiu isso, né? Eu acho que provavelmente deve ter surgido primeiro internamente, mas como é que vocês Certo. começaram a disseminar também como prática junto a empresas parceiras? Certo. O voluntariado surgiu com o surgimento da instituição, desde a fundação mesmo, com um grupo de famílias e de mulheres empoderadas, líderes sensíveis com a causa, que acompanharam todo o desenvolvimento da própria instituição, sempre inicialmente com esse foco, né, da pessoa como indivíduo querer transformar a sociedade mesma. Uma de nossas fundadoras, a Jo Clemente, por isso o nome da instituição, é pioneira em temas de voluntariado, é pioneira também em temas de mobilização de recursos. No ano 71, já o voluntariado vai se transformando, vai adquirindo algumas características que ainda a gente mantém.
mantém agora, né? Bem focado no acolhimento, no reforço de habilidades também das pessoas que vão participar com a gente para acompanhar nessa própria transformação social que a gente impulsiona. Começamos primeiro com esse olhar e pouco a pouco, com a própria transformação da sociedade e detectando oportunidades de reforçar parcerias, a gente começou a desenvolver ações de voluntariado empresarial. Primeiro, ações pontuais de atividades em que desenvolvíamos jornadas em que as empresas eram convidadas a conhecer nosso instituto e a conhecer o trabalho que a gente desenvolvia. De a poucos, a gente detectou oportunidades para transformar esse contato e essa parceria numa parceria que reforce a sociedade, mas que também reforce os espaços corporativos. Então, a gente acredita em que conseguimos gerar mudanças de dentro das empresas para fora também. Por isso, o importante de sensibilizar, de escutar os parceiros, de eu escutar e entender o momento das empresas, a área, e das empresas também entender o momento da instituição. É só essa fala, é só essa troca entre parceiros mesmo, que se escutam e se respeitem, que vão fazer com que as atividades de voluntariado e de voluntariado corporativo tenham resultado real dentro das empresas, na instituição e também na sociedade. Sim, e como é que funciona, na verdade? Claro, você falou até, por exemplo, tem um momento que as empresas procuram o IJC, tem momentos em que vocês procuram as empresas. Como é que funciona essa conexão e dessa conexão, esse diagnóstico que você contou um pouco para entender como é que dá match ali entre o desejo da empresa e a necessidade que vocês têm com o atendimento aos públicos? Certo. O primeiro passo é um passo prévio, antes de ter este contato com a empresa. A gente faz um mapeamento entre as diversas áreas internas da instituição para sentir as dores, para entender as necessidades também. Os grupos de famílias, por exemplo, que estão tentando reforçar algum conhecimento ou transmitir algum aprendizado. Os grupos dentro da área de defesa e garantia de direitos, a gente tem um grupo de autodefensores, 30 pessoas com deficiência intelectual e pessoas autistas que ocupam diversos espaços na sociedade, que falam de direitos, falam de deveres e que estão se aproximando a diversos saberes também. Então, a gente vai conversando com os técnicos, vai conversando com as pessoas atendidas para entender as necessidades e para, segundo isso também, a gente conseguir procurar empresas que possam desenvolver atividades junto com a gente. Por exemplo, num grupo de famílias, estavam trabalhando há pouco temas de educação financeira. Então, a gente conhecia já uma empresa focada nessa área que desenvolvia atividades focadas nesse conhecimento. Convidamos a uma reunião, trocamos ideias, adaptamos conteúdos que a empresa possa estar usando para outra instituição. Previamente, nos reunimos com assistentes sociais, psicólogos e desenvolvemos materiais específicos para nosso público, neste caso, as famílias. Só depois de tudo este passo a passo, a gente consigue minimamente confirmar que a atividade pode dar certo, né? Depois tem outro momento da execução e outro momento também de uma pesquisa posterior que vai trazer já resultados. E aí vamos entender se o que a gente planejou depois da execução deu resultado e caso não der 100%, a gente consiga também corrigir o caminho, corrigir a rota e melhorar, né? Trazer pontos de melhoria que em todo projeto social e em todo projeto de voluntariado a gente precisa entender para continuar melhorando. Esse é um ponto importante, né? Essa mensuração assim do impacto do resultado esperado versus o resultado realizado, né? E é muito importante que tenha esse grupo mesmo de voluntários, né? Que traz um pouco, né? Vão trazer essas dores e vão poder avaliar melhor o quanto aquilo funcionou ou não funcionou, né?
Certo, é super importante sempre ter dados, né? Já saímos da época passada em que só falar de número de pessoas participantes demonstrava um ponto positivo nossos projetos sociais ou nossas atividades de voluntariado. É um indicador, sim, que vai trazer um dado, uma informação, mas a gente precisa ir um passo a mais, né? E no voluntariado do IJC, a gente está construindo este processo e esta forma de trabalho. A gente tem, e sempre fazemos isto com os grupos de pessoas beneficiadas, a gente faz uma pesquisa pós-atividade, igual que fazemos com os voluntários. Queremos entender se deu resultado, se eles vão conseguir incorporar o conhecimento que a gente compartilhou no dia a dia. E como foi isto aplicado, né? Também, igual que a gente faz com os voluntários. Depois de cada atividade, a gente precisa trazer esse resultado e a gente pergunta, né? Vocês conseguiram ou acreditam que vão conseguir aplicar o conhecimento que a gente trouxe para vocês, o nível de satisfação também para a gente é super importante. E também temos uma lista de habilidades que o voluntariado corporativo apoia a desenvolver. Então, toda a informação é super importante para a gente conseguir mensurar, para saber se estamos no caminho certo. E caso não estivermos, que pode acontecer e que acontece com os projetos sociais, a gente consiga corrigir, né? Sempre um trabalho em equipe com a empresa parceira. Sim, e eu já tive a oportunidade de trabalhar em instituto, né, e promover as ações de voluntariado, e uma coisa que sempre faz os olhos dos colaboradores que participam como voluntários brilhar é a oportunidade de colocar a mão na massa, ter contato com as pessoas atendidas, né, poder dedicar aquele tempo, e isso cria uma conexão também com a própria empresa, mas também principalmente com a comunidade. E aí entender um pouco, né? Eu queria que você trouxesse alguns exemplos de atividade de voluntariado para as empresas e principalmente os colaboradores tangibilizar a maneira como isso pode funcionar. No modelo, na metodologia do IJC, a gente sempre vai começar, no primeiro momento da parceria, da jornada, do voluntariado, com um momento de sensibilização e de letramento, onde a gente compartilha, por exemplo, a autonomia da pessoa com deficiência e onde a gente também compartilha o uso de linguagem simples, que é uma tecnologia social que vai permitir essa inclusão mesma nos diversos espaços e vai permitir a comunicação fluida com pessoas com deficiência, com pessoas com autismo, mas também com pessoas que não têm, por exemplo, o português como língua nativa ou que têm um baixo nível de alfabetização. Então, é um conhecimento que pode ser aplicado em diversos cenários, né, da vida. Esse vai ser sempre o primeiro momento, que vai deixar o voluntário treinado e com conhecimento que depois possa usar na atividade prática que a gente tenha desenhado e que a gente tenha entendido com a empresa que vai fazer sentido para os voluntários segundo o perfil da empresa, mas segundo o perfil das pessoas que participem também. Então temos, por exemplo, mentorias que a gente faz para as pessoas com deficiência e pessoas autistas que estejam no momento de inclusão profissional. A gente acredita que a pessoa com deficiência pode estar no espaço que ela quer, incluso trabalhando. E ainda o nível e o porcentagem das pessoas com deficiência intelectual que trabalham é muito baixo. Então, aí a gente já conecta, né, a estratégia da instituição, os programas de inclusão profissional, com a empresa, com o mundo corporativo e até contribui com temas de diversidade, equidade e inclusão nas empresas. Então, temos mentorias para o pessoal que está nesse processo, temos mentorias também para grupos de famílias, temos um programa chamado Empreendi,
que recolhe a autonomia das famílias que tenham pessoas com deficiência com o empreendedorismo, com conhecimento de empreendedorismo. Então, esse é um espaço muito bacana para desenvolver mentorias de temas diversos. Já desenvolvimos ações com alguma empresa, reforçando habilidades de vendas. Com outras, a gente tem feito mentorias focado no jurídico, nesse momento de abrir a empresa, de ser MEI ou não, de nos formalizarmos. Então, aí a gente fala dessa adaptação, dessa flexibilidade que a gente tem em nossos projetos para que sejam transformados para a realidade das empresas. Temos atividades também em mão na massa, bem alinhados com os atendimentos de algumas áreas da instituição. Então, estamos fazendo agora também jardins sensoriais, com plantas punk, com plantas que vão estimular o tato, o olfato e a vista também. Então, a gente consegue fazer essas atividades sempre alinhado com as áreas técnicas. Não vai ser a empresa, não vou ser eu quem vai falar, olha, vamos fazer uma horta, vamos fazer um jardim, não. Sempre vamos desenvolver atividade desde que a área técnica fale que sim, que precisamos, e desde que a área técnica tenha isto já no planejamento do ano, né? E nas atividades que eles vão desenvolver o ano. Temos algumas outras atividades mais rápidas, que não precisam de muito preparo, que é triagem e digitalização de notas fiscais, por exemplo, que vão apoiar a sustentabilidade da instituição. Outras atividades que vão fazer também um match com temas de doação e da captação de recursos, que pode ser doação mesma de dinheiro por meio de voluntários ou doações de roupa. A gente tem um bazar solidário também, em que recebemos doações diversas, mas que precisa de ter um triagem periódico e uma organização. Então, a gente transforma estas necessidades, estas dores, em projetos de voluntariado, onde as pessoas voluntárias corporativas possam doar tempo e possam doar conhecimento também. Uhum. É uma diversidade assim de atividades, né, que eu acho que ajuda a conectar, né, tanto com a necessidade, digamos assim, de autonomia, tanto das pessoas como das famílias, mas também necessidades assim terapêuticas conectadas ali às atividades do instituto, né? Certo, é um portfólio grande de atividades já mapeadas ao longo dos anos, né? Destes 3 anos em que a gente começou a ter esse olhar diferenciado com o voluntariado, entendendo que o voluntariado corporativo do IJC reforça também a missão da instituição e gera este vínculo estratégico com o parceiro corporativo. Então, por isso, a diversidade, a gente entende também os diversos perfis das empresas e os diversos perfis das pessoas. Então, por isso estamos num momento de desenhar e de oferecer oportunidades que vão beneficiar a participação cidadã do indivíduo, da empresa, e vão beneficiar também a própria instituição. Uhum. E um ponto, né, eu gostei muito dessa questão, né, das mentorias, né, porque ao mesmo tempo que a pessoa com deficiência intelectual, ela ao longo do tempo precisa também ter uma autonomia como indivíduo, e o trabalho ajuda a trazer muito isso, né? Essa inclusão profissional traz isso. O olhar para as famílias também é importante, né? Porque muitas vezes o tempo de dedicação a esse filho, a essa filha, acaba também precisa, né, ser compensado de alguma maneira, e muitas vezes o empreendedorismo, né, o estímulo às famílias também com essa conexão e com a oportunidade de geração de renda acaba sendo fundamental, né? É verdade, a gente está fazendo um trabalho forte com as famílias desde as diversas áreas e os diversos pilares, né? Então, o programa Empreendi, que é este programa que reforça o conhecimento das habilidades empreendedoras das famílias, surgiu disto. Foi detectado, mapeado na época da pandemia, a necessidade do resgate
do olhar para como indivíduo das pessoas que cuidavam dos familiares com deficiência, primeiro intelectual, depois a gente abriu o público-alvo do projeto. Então, com instituições como o IJC, nasce uma criança com deficiência intelectual, vai evoluindo, vai para a escola, evolui mais, trabalha, e a pessoa que cuidava, maioritariamente mulher, né, que é a mãe ou a irmã, acompanha ao longo da vida, só que a pessoa desenvolve, vai para o trabalho, e a pessoa cuidadora fica com horas mortas, fica com esse vazio, né? Então, foi com esse olhar que a gente desenvolveu o programa Empreendi, primeiro para recuperar a participação da pessoa como indivíduo e depois reforçar por meio do empreendedorismo a autonomia, a segurança. Algumas das pessoas já têm mais de 400 pessoas formadas, algumas continuaram com negócios, pequenos negócios, e outras ficaram fortalecidas para continuar em outro momento da vida, estudar e evoluir também como pessoas. Então, é dentro desse projeto também que a gente consiga desenvolver e incluir ações de voluntariado corporativo. Um ponto importante nesse projeto é que a gente também mapeia, né, as necessidades com o grupo técnico, mas valida também os temas com as próprias empreendedoras para entender se de verdade o que a gente detectou vai ser útil para elas antes de desenhar a proposta de atividade. Depois de feita a ação de voluntariado, a gente vai voltar uns meses depois a fazer outra pesquisa para entender se o conhecimento foi aplicado ou em que nível foi aplicado no negócio delas. Então, fica aí um círculo interessante, virtuoso do projeto, com dados, né, que falam que a maioria das empreendedoras estão satisfeitas com as mentorias que a gente desenvolveu, e mais de 89% das que participaram têm conseguido incorporar os conhecimentos e habilidades em vendas e temas jurídicos para os negócios delas. Uhum. Isso é muito bom, né? Porque além de olhar o resultado, né? Eu acho que tem uma parte prévia também que eu acho que vale para todas as outras ações. Quando a gente fala de responsabilidade social, seja a intervenção em um território, ou mesmo um programa de voluntariado, uma ação de voluntariado, é entender qual é a necessidade daquele público para não correr o risco de entregar algo que possa ser inócuo, que possa atrapalhar ou que não gere o valor esperado, né? É imprescindível, né, ter esse olhar. E falando de voluntariado, a gente traz o conhecimento de gestão do projeto para o voluntariado, né, que fala disso, que fala de entender o público que a gente quer beneficiar. Eu não gosto de usar essa palavra porque deixa a pessoa num nível passivo e a gente fuge disso, mas a gente quer entender se a intervenção vai trazer resultado, né? E são as pessoas que vão receber esse conhecimento as que precisam ter esse lugar de fala e precisam compartilhar com a gente se efetivamente o conhecimento que a gente quer compartilhar vai trazer mudanças, né? Finalmente, o que procuramos são mudanças e desenvolvimento e impactar de uma forma positiva na evolução deste grupo, que vai impactar também, claro, no desenvolvimento da pessoa que a gente atende. Sim, sim. E um ponto, agora olhando para o lado da empresa, né, e dos colaboradores que atuam como voluntários, como é que, por exemplo, eu já tive a oportunidade de participar de um programa de mentoria para startups do ecossistema de inovação aberta, e a gente sabe que o principal propósito de trabalhar uma mentoria para acelerar o negócio, para tracionar o negócio, está nessa divisão de conhecimento, né? E isso eu acho que deve ser algo muito legal para quem participa das ações, né? E vocês, por pesquisa, conseguem entender também o nível do quanto as pessoas aderiram, do quanto as pessoas gostaram, e trazer um pouco desse feedback, né? Sim.
O impacto das mentorias, especificamente com as pessoas que a gente atende, é super positivo. 100% ficam satisfeitos e acreditam que essa interação e o conhecimento vai apoiar eles a levar isso para outros espaços, como as empresas. Essa flexibilidade e o próprio letramento vai fazer com que eles o incorporem no contato das equipes e no contato com outras pessoas com deficiência. Os letramentos são liderados por pessoas com deficiência intelectual também. Então, desde esse primeiro momento, a gente vai quebrando barreiras e vai quebrando vieses. No dia a dia, a gente não está acostumada a receber treinamento e conhecimento de uma pessoa com deficiência intelectual. Então, já aí, a gente vai sensibilizando. O feedback é super positivo. Os dados demonstram que existe sim uma mudança no conhecimento. A gente também, e isso alinhado com a empresa, faz pesquisa no começo, quando o pessoal chega com a gente, para ter o marco zero, né? Como a pessoa chega com conhecimento sobre vieses inconscientes, sobre temas de deficiência. E depois da atividade, conseguimos fazer uma outra pesquisa que vai falar para a gente, de verdade o conhecimento evoluiu? Claro, a mensuração é de grupos pequenos e é uma palestra e uma atividade. Então, a gente sempre fala de apoio na evolução e de percepção. Mas o resultado é bastante positivo. O feedback depois da atividade é muito positivo, porque o pessoal entende também dos níveis de interação. A pessoa com deficiência intelectual, falando com eles sobre temas de trabalho, sobre algumas dúvidas que possam ter em momentos de entrevista. E para ambos os lados é bom, porque entendem que algumas inseguranças ou os desafios estão presentes, né? Então, 2 horas se construi um espaço bem inclusivo, bem rico e de leveza. Sim, sim. E eu acho que o ponto-chave, eu acho que você falou exatamente isso, né? A oportunidade de quebrar vieses, de quebrar barreiras, estabelecer essa conexão, né? Que vai ser útil para o próprio a interação em si, mas eu acho que para a empresa também traz um colaborador ou uma colaboradora mais conectada com as questões de diversidade e inclusão, né? E aí quebrando vieses inconscientes, quebrando algumas coisas, se percebendo, né, como ator, né, nesse cenário e podendo influenciar outras pessoas também internamente, né? Certo, e a gente sempre traz esse ponto. Cada um desde o espaço onde esteja, desde o espaço que ocupe dentro da empresa e na sociedade, pode transformar, pode trazer esse olhar mais inclusivo com a fala, com a linguagem e com a atitude. Então, é esse convite depois dos letramentos, depois das atividades de voluntariado corporativo do IJC, incorporar o aprendido e se transformar em impulsadores da causa também. Então, é bastante rico entender isso, escutar e ver feedbacks também, publicações dos próprios voluntários e depois também receber solicitações a partir das atividades de voluntariado corporativo. Por exemplo, temos recebido uma solicitação de uma empresa que já foi parceira do voluntariado para fazer uma cartilha sobre inclusão, para levar conhecimento para as outras pessoas dentro da empresa que não participaram nas atividades. O tema de adaptações também de espaços sempre é compartilhado com a gente, né? O olhar fica bem mais sensibilizado e nossos parceiros corporativos conseguem depois entender o que eles poderiam fazer, o que poderiam transformar, para de a poucos impulsionar a transformação social.
Muito bom, muito bom. E, assim, uma coisa, olhando, né, a gente falou do ponto de vista do colaborador, agora olhando para as empresas, né, a gente sabe que algumas empresas têm uma dificuldade de, talvez, desenvolver ações de voluntariado, programas, ou mesmo, talvez, engajar os colaboradores naquelas que já existem, mas tem muita gente, muita organização ainda procurando uma causa, né? Como é que as empresas conectam, né, o propósito do JC, as oportunidades de ações de voluntariado com essa necessidade de definição de uma causa e essa causa conectada às suas marcas, aos seus propósitos como organizações também? Certo. A gente consegue apoiar até na estruturação das atividades de voluntariado e a gente também apoia nesse engajamento, né? Para as pessoas que queiram ser voluntárias e para as próprias empresas. Então, cada empresa é um mundo, né? E é super diverso. E as e as ações de voluntariado, segundo a empresa, pode ser cuidada por RH, por sustentabilidade, por institutos, até alguns grupos ou comitês de voluntariado. Então, a gente sempre tem essa sensibilidade de entender primeiro com quem eu estou falando, além da empresa, com a área. As áreas de diversidade também estão impulsionando muito o voluntariado corporativo. Então, vai depender da área com quem a gente tem esse primeiro contato, e aí eu sempre reforço e sempre peço para as empresas que nos contatem de ter este momento de fala e esse momento de troca, que vai ser o que vai definir se a gente vai conseguir continuar ou não com a parceria, porque esse é um tema também importante, né? A gente não consegue continuar com todas as empresas em parceria e até para as empresas às vezes ficam surpresas, né? Que a gente, o terceiro setor, fale, não, a gente não consiga porque não estamos com os mesmos objetivos, com a mesma estratégia do voluntariado. Por exemplo, há anos eh, ainda se faz, mas existiam muitas atividades assistencialistas de voluntariado, com doações de produtos para crianças. A gente não tem atividades com crianças de contato direto, até por proteção das próprias crianças. Não temos algumas atividades também de pintado de paredes, que as empresas gostam muito, que servem sim para reforçar a interação e para apoiar algumas instituições, mas a gente, como instituto, alinha o trabalho na estratégia da instituição e alinhamos o trabalho com empresas socialmente responsáveis, com empresas que escutem também além das necessidades mais básicas que as empresas possam entender que o terceiro setor tem, que escutem o planejamento e a estratégia, né? Eu comecei me apresentando e falando do Instituto, que a gente trazia também inovação, a gente tem estratégia e a gente consegue acompanhar a empresa nesse sentido também. O voluntariado corporativo, cada vez mais, no terceiro setor, está deixando de ser só um espaço físico de receptora de empresas parceiras para ser uma co-líder e para co-criar atividades. Então, estamos nessa transformação, a gente consiga acompanhar as empresas, entender o core do negócio também, para, segundo isso, desenhar atividades que impactam não só no funcionário, impactam na sociedade, mas impactam também na marca, no negócio. Falando de responsabilidade social corporativa, de ESG, é importante. É importante e a gente entende isso e a gente trabalha junto com nossos parceiros, né? Procuramos parceiros estratégicos com quem caminhar nessa trilha da diversidade e essa trilha da transformação social profunda. Essa visão estratégica que você trouxe agora, eu acho que ela é super relevante porque ela ajuda
a quebrar alguns estigmas sobre o terceiro setor em si e sobre o voluntariado, né? Porque, como você trouxe no exemplo, é claro que não para generalizar, mas muita gente acaba trazendo uma visão de que o voluntariado são atividades mão na massa, literalmente, mas que estão ali mais relacionadas a pintar uma parede ou subir um mutirão, né? Claro, eu trabalhei, por exemplo, no instituto que tinha um foco em habitação e a gente realmente ajudava a subir parede, mas tem um olhar mais estratégico para entender a necessidade dos territórios, dos públicos atendidos, para conectar isso com as empresas que vão fomentar isso junto aos colaboradores, para tornar isso perene, sustentável do ponto de vista de perenidade, né? É bastante importante. E o voluntariado também vai depender dos momentos das próprias instituições, porque tem instituições que, claro, é importante subir uma parede, é importante pintar uma escola. Eu venho do mundo corporativo e na fundação, no instituto onde eu trabalhava, a gente fazia isso sim, procurávamos escolas que estavam infelizmente caindo nos pedaços e a gente ajudava na reconstrução. É importante sim, mas tudo tem uma evolução, né? E também depende do momento das instituições e das empresas. Então, é importante para também conseguir nos transformar. É importantíssimo ter uma conversa aberta, transparente, onde de verdade escutemos, né? Onde de verdade a gente tenha vontade, ambas as partes, de entender o que a pessoa quer e de mudar também, porque numa conversa podemos mudar nosso foco, podemos entender que juntos a gente consiga construir uma coisa nova. Recebemos muitas empresas também querendo fazer atividades lúdicas, festas, doações de comida. A gente entende que a gente já fez isso por muitos anos e que a gente evoluiu e que essa própria evolução faz com que a gente consiga oferecer novas atividades que vai impactar mais em todos os públicos. Então, muitas empresas abrem sim essa oportunidade e conseguimos desenvolver e continuar com as ações. Tem outras que já pela própria evolução também do voluntariado, porque é um campo duplo, né? Como terceiro setor, eu preciso estar pronta, preciso ter conhecimento, preciso ter um know-how pronto para receber empresas que estão evoluídas também no voluntariado. Se eu não tenho feito esse trabalho prévio, não adianta também querer oferecer um serviço, uma atividade que eu não vou conseguir atender, né? E pelo outro lado, a empresa também consiga e precisa estar evoluída no nível do voluntariado. Então, são momentos que precisam estar bem conectados. Tem algumas empresas que vão precisar, pelo momento mesmo, de ter uma atividade pontual e a gente consiga acolher também e conseguimos começar esse vínculo. Nosso maior parceiro agora começou assim, começou de uma atividade pontual para nós conhecermos, para reforçar esse vínculo também e para entender como depois a gente consiga continuar. Começamos com uma parceria de voluntariado, o parceiro já era parceiro de uma outra área de inclusão profissional, e daí conseguimos no seguinte ano já apresentar uma proposta que contemple o ano todo, com vários tipos de voluntariado para diversos públicos. Então, é um entender, um estar aberto também para diversos momentos de cada uma das partes. Uhum, sim, esse momento também para entender, né, o quanto a empresa tem a cultura do voluntariado está presente dentro de uma organização e ganhou alguma maturidade para que exista não só o engajamento dos colaboradores, das colaboradoras, mas o próprio resultado em si seja algo tangível, né? Certo, aí a gente sempre oferece e a gente educa até algumas empresas de como fazer os reportings, né, para a liderança.
todas nossas propostas também vão ter uma entrega de um relatório final de atividades, onde, além de descrever o que a gente faça, vamos trazer os resultados das pesquisas, vamos trazer dados que vão contribuir a que a própria área que está desenvolvendo atividade consiga crescer e consiga demonstrar também que não só foi uma atividade pontual, senão que a gente conseguiu apoiar no desenvolvimento das pessoas. Em voluntariado corporativo é super importante, né? Apoiar algumas habilidades que depois vão ser aproveitadas pela própria empresa, né? Trabalho em equipe, comunicação, flexibilidade, habilidades que as próprias áreas precisam desenvolver nos funcionários. E esse é um ponto, até conectando do ponto de vista mais geral, assim, com o conceito do voluntariado e o quanto isso pode ser estratégico para as empresas, né? Está exatamente nisso, né? O quanto as ações de voluntariado ajudam, por exemplo, a desenvolver lideranças, a conectar mais os colaboradores e as colaboradoras ao propósito da empresa. Então, trazer um pouco desses benefícios para mostrar que não é algo paralelo ao negócio, pode ser algo super importante e estratégico para exatamente trabalhar nesse desenvolvimento, né? É super importante, cada vez mais está nesse alinhamento, né? O voluntariado deixou de ser só uma atividade para a foto e para incluir a foto no relatório e passou a estar presente ou teria que estar no desenvolvimento do próprio funcionário. Segundo as ações que a gente desenvolva, vai beneficiar e vai apoiar na evolução de alguma das habilidades da pessoa, né? E aí dá para trabalhar muito também com as próprias áreas da empresa e dá para desenhar um voluntariado bem específico neste ponto de desenvolvimento de habilidades, com mentorias, com alguns projetos um pouco mais elaborados também. Mas é importante também para gerar, né, um sentimento de pertencimento com a própria empresa, o orgulho, para humanizar também algumas doações que possam ser feitas antes só com doação do dinheiro, mas que dá para fazer um match e um link também com a atividade do próprio voluntário para levar também o funcionário dentro das instituições apoiadas pela própria empresa, que vai trazendo uma transparência também no tema da responsabilidade social. Outro ponto super importante, mas agora é o tema que o voluntariado traz felicidade para a pessoa, traz bem-estar, focado também na saúde mental, né? Tá um senso de propósito também, você está ajudando o outro, está deixando de lado alguns problemas e apoia nessa saúde, né, física e mental. Esse é um ponto, eu acho que é super importante também, porque a gente fala-se tanto em saúde mental e perceber o quanto o voluntariado pode ajudar a promover também isso junto a quem atua como voluntário, eu acho fenomenal, porque realmente existe uma satisfação de poder estar gerando, fazendo o bem ali, né, num determinado contexto, né, e conhecendo as pessoas. Mas esse benefício também do ponto de vista da saúde mental, eu acho, ainda mais nos dias de hoje que se fala tanto e é tão necessário, eu acho fundamental, super importante também. É importantíssimo, porque ajuda sim, e é importante também falar, né? Falar dos benefícios do voluntariado, além da atividade em si. Então, traz felicidade, tem vários estudos que comprovam isso também, e o senso do propósito, né? E traz também esse contato entre os próprios funcionários. A gente desenvolveu uma atividade há alguns meses focado em team building, nesse trabalho em equipe. A empresa tinha esta necessidade corporativa, mas a gente conseguiu fazer esse match com voluntariado, conseguimos responder uma necessidade da instituição junto com uma necessidade corporativa também, para gerar um espaço que beneficie também objetivos corporativos, e está tudo bem, né? Já passou também esse momento, ou teria que passar, em que o voluntariado não pode estar conectado com o negócio, pode e deve, porque vai ser isso que vai fazer que as empresas
consigam entender o estratégico do voluntariado, da participação dos colaboradores em atividades além do negócio, além do foco da empresa mesmo. Uhum. Esse exemplo eu acho que quebra até mais o estigma, né? Você usar uma ação de voluntariado para um team building, né? O quanto aquilo pode ser também importante, e é claro, eu acho que é um olhar para as pessoas, né? Eu acho que tem um olhar das pessoas que vão ser atendidas, que vão receber ali as ações, mas esse olhar também para o benefício gerado para as pessoas, né, dentro da organização, né? E esse foco de construir equipes mais próximas, mais conectadas, mais resilientes e poder fazer isso gerando esse conectado a um propósito, né? É isso, esse é o ponto central, né? Em todas as atividades, sempre o foco e o objetivo principal vai ser o trabalho social, né? O impacto ou na comunidade ou no grupo que a instituição do terceiro setor foque no trabalho, pensando no desenvolvimento. Com isso já mapeado, com essa necessidade real, os objetivos e as estratégias podem ser desenhadas para impactar e apoiar também as empresas. Então, por isso, o olhar estratégico que o terceiro setor deve ter também, né? Para entender, para inovar e para apagar preconceitos e para apagar ideias do passado mesmo, né? O voluntariado é uma ferramenta estratégica para o terceiro setor e para as empresas também. Então, é no diálogo onde vai estar o ponto de ganho para ambas as partes. Outro ponto que a gente precisa falar cada vez mais com o voluntariado é que o voluntariado corporativo também traz sustentabilidade financeira para a instituição. As áreas de voluntariado e as instituições vão entregar horas de trabalho para o desenho, para a execução e para a pós-atividade. Tem conhecimento atrás de tudo que a gente falou. Então, é uma opção também para gerar sustentabilidade financeira, seja por investimento direto para a execução de um projeto de voluntariado, seja para doações de produtos, ou seja para uma doação direta do projeto. Muitas das empresas também, por diretrizes, não enxergam o voluntariado com a necessidade de fazer um investimento econômico. Mas para o terceiro setor é super importante também, porque de onde a gente também, uma das áreas de onde a gente também vai gerar recursos financeiros, né? Então, a gente também desenvolve atividades com esse objetivo também. Mas, como eu sempre falei, nosso primeiro objetivo vai ser o impacto social, mas o terceiro setor precisa de sustentabilidade financeira. Então, o voluntariado corporativo e teria que ser também, um projeto para mobilização de recursos mesmo. Sim, sim. É muito importante, né, falar dessa maturidade também que o terceiro setor tem que ter para estruturar, para manter a sustentabilidade, né, das ações e do próprio funcionamento da instituição, mas também para se conectar junto das empresas, né? A gente tem o lado, muitas vezes a empresa tem dificuldade de encontrar uma causa para apoiar, né? E eu acho, por exemplo, que no IJC vocês acabam proporcionando a oportunidade de conectar com diversas causas, né? Da empregabilidade, a educação, a diversidade e inclusão, então, além da própria causa, né? Da pessoa com deficiência intelectual e as pessoas que vocês atendem, né? Então, de um lado, uma maturidade estrutural, né? E mais, digamos assim, para se conectar com as empresas, né? E essa linguagem mais corporativa dos negócios, e por outro lado, a questão realmente de conectar pessoas a pessoas por meio do voluntariado, né? É verdade. Esta visão exige essa maturidade, né, de ambas as partes. O terceiro setor precisa dar esse pulo, né, e falar a mesma língua,
que fala o mundo corporativo, porque somos finalmente parceiros, precisamos ser parceiros estratégicos, mas precisa ser, ter um preparo do terceiro setor com esse olhar estratégico, sem vergonha de falar de sustentabilidade financeira. Quando eu cheguei há 11 anos, aqui existia esse olhar. E precisamos estar nos mesmos espaços e de falar de iguais, né? Um sem o outro não existiria. Os temas de voluntariado corporativo, de temas sociais, precisam de um terceiro setor que esteja mais próximo dos públicos em situação de vulnerabilidade ou públicos minorizados, quem a gente atende. E a empresa tem também o know-how empresarial e os recursos que muitas vezes o terceiro setor não tem, né? Então, mas ambos precisamos estar nesse momento no mesmo nível de maturidade. Eu vejo sempre uma oportunidade, né, para o terceiro setor, para frequentar espaços onde se fale além do terceiro setor, responsabilidade social, ESG, fazer benchmarking não só no Brasil, sino sair para o mundo, né, para entender como está o cenário em outros países e como estamos evoluindo aqui também. Uhum. E até aproveitando, né, esse gancho também, aproveitando que a gente está se aproximando aqui do final, você mencionou, né, que está há 11 anos no Brasil, tem uma carreira também internacional. Como é que você vê as oportunidades hoje, né, não só de aprendizado, né, com a realidade de outros países em relação a esse tema do terceiro setor, da responsabilidade social, mas o quanto você observou essa evolução no Brasil ao longo desses anos, mais de uma década, né? Tem evoluído bastante e estamos evoluindo bastante também, né? Quando eu cheguei em 2006, 2014. 2014, existiam poucas instituições que ofereceram atividades estruturadas de voluntariado corporativo. Eu venho do mundo corporativo. Então, eu fiz um mapeamento em várias instituições do Brasil. Sempre meu foco foi pessoal com deficiência intelectual e pessoas com autismo. Então, eu não encontrava instituições que consigam desenvolver atividades que a gente procurava. Muitas até não entendiam porque uma empresa queria desenvolver atividades de voluntariado corporativo com essa instituição nessa cidade, né? Estou falando de São Paulo, mas também estou falando de de cidades como Belém ou como Manaus. Então, foi um momento de evolução também. Agora tem muitas instituições falando, tem organizações também impulsionando, né, o tema do voluntariado corporativo, prêmios também, que fazem com que as instituições desenvolvam esse olhar e entendam que o voluntariado pode ser uma oportunidade de desenvolvimento para as instituições, de aproximação para parceiros que podem apoiar em diversas áreas, além do voluntariado, uma porta também de ingresso para o trabalho em equipe, para reforçar o foco principal da instituição. Não, muito bom, muito bom. Eu acho que mais algumas oportunidades assim, de aprendizado sobre o tema do voluntariado, sobre o papel do terceiro setor, esse amadurecimento e também conhecer um pouco mais sobre o trabalho fantástico que vocês fazem no Instituto João Clemente, no IJC, né? E também, claro, né, agradecer pela disponibilidade para essa entrevista e também pelo trabalho, né, que é feito com as pessoas com deficiência intelectual, dentro do transtorno do espectro autista, que vocês atendem ali no IJC. Então, um agradecimento e também a oportunidade de parabenizar você e o Instituto por todo esse trabalho.
Não, muito, muito obrigada. A gente está aqui nesse trabalho, né? E para conseguir sensibilizar e incluir, de verdade, a gente precisa de muitos parceiros, de pessoas que abram esses espaços para a gente conseguir compartilhar o trabalho pela inclusão de empresas também dispostas a nos conhecermos, a trabalhar juntos em equipe com o voluntariado e pela inclusão também. Então, nosso total agradecimento. Obrigado, Silvana. E realmente, né, eu acho que um dos propósitos do Videocast Open Up Sessions é exatamente fazer a oportunidade de conectar as pessoas aos temas, às instituições, a quem realmente faz a diferença quando a gente fala de impacto social no Brasil. Então, estou muito feliz aqui em ter mais esse episódio aqui do Videocast Open Up Sessions. Se você gostou, deixa seu like, faça seu comentário aqui, traga exemplos, talvez, de ações de voluntariado que você tenha participado, de instituições que você apoia, ou também alguma história relacionada ao IJC, para a gente também fomentar essa rede de pessoas que estão assistindo aqui o Open Up Sessions. Até mais!